Muito bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. Nós iniciamos mais um TV Mar News nessa manhã de terça-feira, 9 de fevereiro. E para você que está aí acompanhando a nossa programação, está precisando sair de casa, não quer perder o TV Mar News, não tem problema. Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação bem aqui, na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, é só você acessar o endereço, você já conhece muito bem, www.gazetaweb.com, e você vai acompanhando a nossa programação ao vivo, além também de se manter muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E olha só, a TV Mar também está presente nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, acompanhe a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E olha só, a gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica e que agora também te dá a possibilidade de fazer marcação de consultas e acompanhar o resultado dos teus exames da tua casa através do teu computador, do teu tablet ou do teu celular. Se você ainda não tem plano de saúde, aqui ó, Apvida Saúde para valer. E olha, a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrir então o tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, Gazeta de Alagoas, agora de maneira digital também, acompanhando as novas tecnologias e também a necessidade dos nossos leitores. Vamos abrir então comigo, www.gazetadealagoas.com.br, e a gente confere aqui os principais destaques da manhã de hoje. No Planalto, Collor participa de reunião e sugere medidas para frear a alta de combustíveis. Lira defende interlocução de Alagoas com o governo federal. Coronavac e profissionais de saúde recebem segunda dose a partir de amanhã. JHC vai anunciar plano de ajuste fiscal nas contas da prefeitura. Aos 89 anos, a Galo recebe imunizante no Rio de Janeiro. Alagoas registra mais 9 óbitos e 451 novos infectados por coronavírus. 15% das pessoas mortas por Covid não apresentavam comorbidades. E governo quer auxílio rebatizado com 3 parcelas de 200. Esses outros destaques, acompanhe então aqui a Gazeta de Alagoas, www.gazetadealagoas.com.br. A gente falou aqui sobre alta de combustíveis, pois é, já a partir de hoje, Petrobras anunciando então aí mais uma alta nos combustíveis. E quem traz mais detalhes a respeito disso é Viderlan Araújo, agora ao vivo. Viderlan. É isso mesmo, Paulo de Santos, bom dia para você, bom dia para os telespectadores da TV Mar Canal 525. Estamos vivendo exatamente esses momentos em que o consumidor fica muito preocupado quando se fala do aumento do preço dos combustíveis, principalmente dos valores praticados necessariamente aqui em Alagoas. Já temos postos praticando alguns valores relacionados ao litro da gasolina em torno de R$ 5,00. O que é realmente um valor muito alto para os cofres de um assalariado, para as economias de um assalariado. E nós vamos falar a respeito desse assunto. Existe uma preocupação geral, até ontem mesmo no Palácio do Alvorada, quando o presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista para a imprensa falando dessa necessidade e de alternativas que estão sendo encontradas. Durante essa reunião, ele acabou citando também a presença do senador Fernando Collor, que foi convidado para poder participar e acompanhou boa parte desta reunião, apresentando exatamente algumas propostas e colocando a sua experiência para poder tentar ajudar o governo federal a, pelo menos, diminuir essas taxas que são colocadas para o consumidor no final das contas. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a Luciana Caetano, ela que é economista, para tentar encontrar explicações e passar para os nossos telespectadores de uma maneira muito clara quais as respostas, inclusive, que os telespectadores tanto querem. Por que mais um aumento que já foi anunciado pela Petrobras, que acaba impactando, refletindo direto no bolso dos consumidores? Bom dia, Luciana, muito obrigado por atender a nossa solicitação e por vir aqui no local fazer esse material ao vivo. Gostaria que você falasse exatamente, existe uma explicação exata dessa alta nos combustíveis? Bom dia. Bom dia a todos. Na verdade, existem duas explicações. Uma delas é que a gente tem um processo de
certo modo, aumenta a pressão da classe empresarial sobre o governo no que diz respeito à elevação dos preços dos combustíveis. E segundo, é a nova política de preço que está assentada no preço do barril do petróleo no mercado internacional e na taxa de câmbio, que hoje está em 5,37. Mas vale ressaltar que em 2014 o barril do petróleo estava a $76. A gente teve aí uma queda em relação aos preços atuais de mais de 20%. Então você sai de 75 para 60, que está agora, houve um aumento, obviamente estava em 50, subiu para 60. E o preço dos combustíveis, o preço da gasolina em novembro de 2014 era 2,75. Hoje a gente tem um aumento de 95% no preço dos combustíveis, mesmo com o barril do petróleo tendo caído mais de 20%. Isso significa que a questão não é nem a política de preço, é a pressão da classe empresarial em um setor que está cada vez mais sendo privatizado e ficando refém dos interesses privados em detrimento da própria saúde financeira dessa economia. E naturalmente existe uma preocupação uma semana depois de que o próprio presidente Jair Bolsonaro veio a público para poder enaltecer o trabalho exercido pela Petrobras, que acaba dias depois, anunciando essa alta, essa tentativa de relacionamento que acaba gerando uma alta para os consumidores. Agora a pergunta que não quer calar, como economizar, Luciana, nesse momento? Pois é, o mais complicado com relação ao desafio de economizar é que uma elevação do preço dos combustíveis, ele contamina toda a cadeia produtiva, porque não é só a gasolina, é o diesel, é o querosene que é usado no setor aéreo, é o gás de cozinha, porque a partir de 2019 o governo estendeu essa política também ao preço do gás. Então o custo de vida da população em geral, ela tem subido muito em função dessa política de preços adotada pelo governo e mais ainda por essa política de privatização desse setor, que resulta numa pressão muito grande da classe empresarial em defesa de seus lucros e em detrimento dos interesses da sociedade de um modo geral. Alguns postos de gasolina usam um aplicativo que para fidelizar essa clientela e acaba você tendo um desconto que pode chegar até 10%. Essa pode ser uma saída. A outra é procurar postos que tenham um preço um pouco mais barato, mas é muito difícil porque esse é um setor cartelizado em que se algum posto tentar baixar o preço, os demais vão pressionar para que haja uma aproximação. Então fica muito difícil para o consumidor mesmo no mesmo bairro ou no mesmo município fazer essas escolhas, porque as diferenças são muito pequenas. Então cabe aí tentar economizar no que diz respeito à utilização do veículo. E a gente está em um município e também no estado em que você não tem muitas saídas de transporte alternativo, porque você não tem ciclovias, você não tem um transporte público de qualidade e aí acaba a sociedade de modo geral ficando sem muitas opções no que diz respeito a essa economia que você me pede para sugerir. Luciana, no caso aqui em Alagoas, necessariamente o nosso estado, ele aparece sempre como um dos estados que pratica o valor mais caro na bomba pelo preço do litro da gasolina, do combustível da forma como um todo. Existe uma explicação exata do porquê de Alagoas estar exatamente nesse patamar dos estados que cobram o valor mais caro pelo litro do combustível? O ICMS, por exemplo, ele sofre uma variação de estado para estado. Então essa pode ser uma possibilidade. E a outra, que me parece a mais razoável, é o grau de organização de um cartel que é organizado e que mantém uma margem de lucro mais elevada. Pode ser as duas coisas juntas, pode ser uma ou outra, mas o fato é que a diferença de ICMS entre estados pode provocar diferença de preço, assim como também a distância entre o ponto de venda e as refinarias. Porque aí você tem o transporte, o custo de transporte, é uma outra variável que também pode resultar em diferença entre um estado e outro, entre um município e outro. Luciana, esse aumento foi anunciado na segunda-feira. Aqui em Alagoas, já dá para poder garantir que esse valor está sendo praticado nas bombas ou esse valor ainda será praticado? Ou seja, a gasolina deve ficar mais cara, o combustível deve ficar mais caro ainda nos próximos dias? Ele deve ficar mais caro ainda nos próximos dias porque os preços que estão nas bombas são os que a gente já observava na semana passada. Então, provavelmente, é esse preço, a depender do que for decidido pelo cartel dos postos de gasolina, pode aumentar aí pelo menos de 5 a 10% provavelmente.
Muito obrigado a Luciana Caetano, Orlando Santos, trazendo essa informação que não é nada agradável para os telespectadores, em que mais um aumento no preço de combustível aqui em Alagoas foi anunciado, principalmente em todo o Brasil, com a Petrobras na última segunda-feira. Ontem, como nós já colocamos, já temos acompanhado aí o posicionamento, estamos acompanhando o posicionamento, né, do governo federal a respeito da busca por alternativas para tentar pelo menos bloquear esse aumento, que acaba sendo também um aumento que reflete e impacta muito mais nos alagoanos no valor que está sendo praticado. Para te ter um exemplo, no posto que nós estamos fazendo esse material, o valor do litro de combustível hoje, ele custa R$ 4,98 o litro da gasolina. E pelo que a Luciana, economista, acabou de colocar, esse valor ainda deve aumentar nos próximos dias. Então, isso significa que nós vamos passar dos R$ 5,00 no litro de combustível. Já tem postos aqui em Maceió praticando já o litro do combustível no valor acima de R$ 5,00, que acaba sendo assim um valor exagerado, um valor muito alto, e que nós vamos continuar acompanhando as alternativas, se há uma possibilidade de blindar, de diminuir, de economizar nesse momento, que acaba sendo também de muita importância nessa passagem que nós temos exatamente durante um período de pandemia. Um aspecto importante que a Luciana citou, o percentual de ICMS, que acaba colocando também sempre nas pesquisas Alagoas como um dos estados que pratica o valor do combustível mais alto do país. Eu estou ao lado do Chico Nogueira, pelas ruas da capital alagoana, trazendo mais informações daqui a pouco de outro ponto da cidade. Vamos falar da abertura das lojas do centro de Maceió para o período que foi estabelecido como período de carnaval, quando na verdade nós não teremos carnaval. Vamos daqui a pouco trazer mais detalhes sobre esse assunto. Voltamos já. Obrigada mais uma vez, Viderlan, pela tua participação aqui no TV Mar News. Pois é, uma terça-feira difícil, principalmente para a gente, né, que fica ali fazendo aquele jogo de cintura para conseguir equilibrar as contas de casa. Agora, olha só, se existe mesmo formação de cartel, a gente já viu, inclusive, a Câmara dos Vereadores aqui em Maceió tentando se mobilizar com a CPI dos combustíveis. Se realmente existe, há necessidade da gente ver se isso de fato é legal, para que a gente possa então baixar o valor do combustível aqui no nosso estado. E ainda falando sobre a alta de combustíveis aqui no Brasil, ontem o senador Fernando Collor participou de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro para discutir o assunto. Durante o encontro, Collor apontou caminhos para diminuir os impactos no bolso dos brasileiros. As sugestões, segundo o presidente Jair Bolsonaro, foram acolhidas pelos integrantes da equipe econômica. A gente vê o vídeo agora. Com a equipe econômica do Paulo Guedes, vendo a questão do impacto desse novo reajuste do combustível, ao qual nós não temos como interferir e não pensamos em interferir na Petrobras, e apareceu o senhor Fernando Collor ali para tratar de outro assunto, no outro local. Convidamos para a reunião, ele participou de grande parte da mesma e nos deu sugestões bem-vindas e acolhidas por nós. E dessa forma nós vamos governando. É importante, né? Toda a experiência é muito bem-vinda, e a gente sabe aí a experiência, a expertise também do senador Fernando Collor, que é muito bem-vinda nesse momento, para que a gente possa então de fato diminuir os impactos no bolso dos brasileiros. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Não sai daí.